Entre Família está no ar. Boa tarde. Vamos chegar junto nessa sexta-feira. Seja bem-vindo também, Cris. Boa tarde, Suzane. Boa tarde. Estamos juntos. Estamos juntos. Na bênção. Fechar a semana com chave de ouro? Com certeza. Aqui, ó. Porta aberta nessa cozinha, nessa janela aí, ó. Então, deixou a vizinha até... Pô, tem gente que deixa o volume mais alto um pouquinho para pregar para a vizinha. Calma, tem que combinar com ela. Às vezes, né? Leva. Ô, vizinha, ela te ama, tá? Tamo junto Não, aqui. aí pode fazer aquilo que você sempre fala. Faz um bolinho, um chá, chama a vizinha para comer o bolo e aí você liga a TV. Que é um tema gostoso. O que é? Você gosta? Mas, gente, que aqueles dois apresentam, você vai ver que eles são legais. Tem a carinha assim, esse jeitinho, mas Deus abençoe esses dois. Tenha paciência com a gente. São doidos, mas são gente boa. Olha só, hoje nós temos uma missão assim, daquela, sabe? Hoje vamos falar sobre liderança tóxica e a gente chama um líder, né? Por que não falar sobre liderança tóxica com um líder que lidera simplesmente o Departamento de Comunicação e de Liberdade Religiosa para o estado de São Paulo inteiro. Tem mais de 215 mil seguidores no Instagram. Também fala para essa galera toda. Para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso, verdade. Bem observado, esqueci de avisar. Ele lidera esse departamento. Já assim, rapaz, que tempo de política, vai vir um governador aqui também. É quase isso. Ele é quase isso aqui para a Igreja Adventista. E ele está com a gente para falar sobre esse assunto, né? Saber identificar o que é um líder tóxico. Como que a gente pode... O que a gente pode fazer, né, como um liderado? Esse líder, né, que não é tóxico, o Odailson falou, pergunta para mim até se eu já não fui, porque, um exemplo, ele falou sobre um momento tóxico ou você pegar essa carapuça e vestir realmente assim, né, essa toxicidade e levar como, inclusive, uma verdade. Tem gente que fala, mesma coisa que eu falo, eu falo a verdade mesmo, e eu falo na cara, e na verdade é um sincericídio, a pessoa machuca, ela se esconde na verdade e valida isso, né, como uma crença limitante, como se fosse uma verdade. E não é, na verdade é uma versão sua que nem você gosta de verdade. Mas vamos lidar um pouquinho, como lidar com isso, como recuar, como se posicionar. E outra, a gente fala muito hoje sobre saúde mental e Deus é o maior interessado que você tenha saúde mental, porque Ele te vê de forma integral, né? Corpo, mente, espírito. E tem tudo a ver com a espiritualidade, com o corpo. Por que tem doenças psicossomáticas, gente? Porque o corpo vai somando, o corpo vai falando que esse ambiente não é legal. Agora, como que a gente E anda muita um ambiente gente desse? acaba né, pedindo um afastamento, burnout, etc., por conta dessas lideranças tóxicas. A gente vai discutir esse assunto, a gente quer a sua participação. E aí, você já sofreu com algum líder tóxico? Ou, se você já foi líder, em algum momento você se viu sendo esse líder tóxico? A gente quer a sua participação aqui no Entre Família. O DDD é o 12 98315 0249. Fácil de participar. No cantinho ali, ó, parece um montinho de mosca ali, mas não é. É o QR Code, esse bichinho. Pontou a câmera, vai te dar um link, clicou, vai para onde? Para o nosso WhatsApp, que já deveria estar aí no seu celular. A gente sabe que você está, com certeza, né, com o coração aberto. A gente vai para um breve intervalo? E volta já. Muito bem, estamos de volta. É um tema muito forte, mas vamos trabalhar de maneira leve, né? Então, se você, inclusive, quiser participar, Cris, eu gostaria de falar, mas eu não posso. Manda anônimo, não tem problema nenhum, tá? Importante é você ser bem atendida, bem atendido. Estamos em casa e vamos abrir o nosso coração. Sinta-se à vontade. Falando em abrir o coração, ele que já está no seu coração, né? Esse rostinho marcado aqui, não só pela sua rede social, mas pelo seu histórico com a Rede Novo Tempo. Já foi diretor aqui da TV. Ele tem, assim, uma asinha também de anjo no Anjo da Esperança. Como a Suzane bem falou, é o nosso líder de comunicação aqui para São Paulo, Liberdade Religiosa para a Igreja Adventista, nosso amigaço, pastor Odailson. Quando essa apresentação começou, foi assim, marcado pelo quê? Pela idade, pela dureza, marcado pela vida. Gente, que privilégio, tá? Bom demais estar contigo aqui, tá Cris, Suzane, né? A gente é amigo e esse convite a gente para tudo, né? E vem pra cá na hora que chama, porque privilégio. Programa leve, gostoso, vendo vocês apresentando, só dá vontade de ficar mais tempo, né? Muito legal. Claro que o tema me assustou, mas vamos nos assustar juntos, né? A gente fez questão de chamar um líder não tóxico, né? Olha! Se fosse, não estaria aqui. E é muito interessante, pastor, assim, observar na sua liderança, né? Eu conheço uma galera que já trabalhou com você e sempre, assim, um bom retorno de como o senhor encontrou essa mão boa para liderar tantos jovens, né? Trabalha com comunicação, é desafiador demais. E a gente comentava até antes de começar o programa, né, como essa situação
em que o senhor tem, né, de um lado uma juventude, de um lado talvez pessoas mais conservadoras, e o senhor conseguiu ir muito bem nessa liderança e tem vindo ao longo dos anos, né? Já passou aqui pela Novo Tempo, o Cris falou sobre as asinhas de anjos, quem é nosso telespectador mais recente, mas o pastor Adailson foi o precursor do projeto Anjos da Esperança, né? Lembra das mãos? Pois é, ele é o criador disso aí, tá aqui com a gente hoje. Vamos começar então definindo o que é o líder tóxico, né? Porque tem o chefe chato, o chefe mandão, nananana, e hoje a gente fala muito sobre toxicidade, né? O que seria esse líder tóxico? Líder tóxico é aquele que tem que ser o ar que todos respiram. Líder tóxico é aquele maestro que tem que tocar melhor que todos os instrumentos da orquestra. Líder tóxico é aquele que vive de espelhos e não de janelas. E líder tóxico é um pouquinho de cada um de nós. Então, antes de falar dos outros, eu tenho que falar de mim. Tá? Na verdade, todos nós, e quem lidera em algum momento, por ser humano, o humano ele vive com uma característica do líder, do ser humano no universo, que é o orgulho. Então, se eu disser que eu não sou orgulhoso, que você não é orgulhosa, que a gente não lida com orgulho, nós estamos sendo orgulhosos, entendeu? Mais ainda, porque isso faz parte da natureza humana, pecaminosa, decaída. E aí o que acontece? A gente tem momentos tóxicos, porque o orgulho aflora em algum momento. Todos vão ter um momento de descontrole na vida. Agora, onde está a liderança tóxica? É quando o líder de momentos tóxicos, eles se repetem e se tornam hábitos, que na verdade são vícios de toxinas na liderança, onde vira uma característica da tua escola de liderança, do teu perfil de liderança. Ou seja, tem momentos que minha esposa conhece o Odailson que o Instagram não conhece, sabe? E ela sabe que tem momentos de altos e baixos, tem momentos que a gente perde um pouco aquele centro e aí ajoelha no chão, orar e dizer, Senhor, me ajude para que isso não vire uma característica. Quando vira característica, aí é a liderança tóxica. E que em tempos como estamos vivendo hoje, infelizmente, no mercado, não só monetário, mas no mercado político, no mercado religioso, no mercado social, todo mundo lidera alguma coisa, todo mundo lidera alguém, influencia alguém. Aí hoje, falar em toxinas de relacionamento talvez seja a coisa mais atual que nós estamos tendo que lidar, né? Pastor, foi muito bom o desenho para entender um pouquinho da gente, do cenário. O senhor falou muito da natureza, né? Então, essa toxicidade, ou seja, essa maldade que vem, ela é natural, infelizmente é comum, mas quando a pessoa ela deixa isso normal, ela normaliza para ela mesma. Então, a normalização desse erro, ou seja, eu assumo isso, eu até comparo. Não, pelo menos eu tenho bons resultados, ou seja, algo pior não melhora o meu ruim. Eu me comparo com algo pior, mas mesmo assim não saio da zona de conforto. É uma pessoa que aceita, infelizmente, e aí eu lhe pergunto, quando a pessoa ela normaliza isso, por ser comum, e ela se compara com algo pior, do seu ruim, essa toxicidade não faz mal para ela também? Completamente. Todo ditador, ele é um inseguro assumido, sabe? Todo controlador, todo autoritário, ele é um covarde enrustido. E ele gera o quê? Uma blindagem, uma armadura que não permite que ninguém os desmonte. Então, nós estamos vivendo no mundo momentos dramáticos onde se questiona numa guerra que está acontecendo nesse planeta, oficiais que estão morrendo regularmente e ninguém está entendendo. Por quê? É estranho 8, 9 mortes seguidas de oficiais de uma pessoa que é vista como um ditador, como um controlador, e você vai entender um cenário. Isso é cenário político mundial nosso. O que acontece? Pessoas que não sabem lidar com o contrário, com a oposição, com o pensamento criativo, com o pensamento diferente. Então, só que isso numa liderança, vai viver só disso? Não, tem que viver de orientação, de alvo, de foco. Agora, aonde acontece o problema, Cris? É a dificuldade de você desenvolver ouvidos para crescer, para aprender, para quebrar o ego, para quebrar o espelho. Então, e pensa, você me apresentou aqui com muita gentileza, tá? Agradeço esse deferimento todo, Suzane. Mas a gente aprende com muita cabeçada na vida, tá? Muita cabeçada. Então, você descobrir o senso do prumo, do bom senso, não cai do céu. Não tá, não existe uma fórmula. E todo mundo vai crescendo com a vida. Eu já aprendi muito. Já fui deselegante com pessoas, depois pedi desculpa. Já fui desatencioso com gente que tinha que pedir desculpa. Já perdi, às vezes, aquele centro para dizer, mas calma, por que eu agi? Porque eu estava despejando uma pressão recebida sobre os pressionados abaixo. Então, isso é a vida. Você vai aprendendo o quê? Liderança tóxica é o oposto de uma liderança discipuladora. Né? Então, é legal, trabalharam comigo, meu sonho é encontrar alguém 20 anos depois, olha, não foi tão legal, tivemos nossos desajustes ali, nossos arranca-rabo, mas eu gostei, era respeitado, aprendi, cresci, desenvolvi,
E isso que a gente tem que pensar hoje, né? Porque o ditador não deixa discípulos, né? O autoritário não deixa um legado, ele deixa apenas pegadas e cadáveres, né? Não deixa pegadas, deixa cadáveres para trás. E hoje parece que isso é muito normal, né? No mundo político, no mundo empresarial. Esse aí é mandão, sabe o que quer? Tá, sabe o que quer até que ponto? Só ele sabe o que tem que ser feito? Ou sabe o que quer para ouvir o que os outros também sabem, para crescer como um time, num grupo de família? Isso é muito legal, né? Pastor, de repente quem está nos assistindo agora lidera uma empresa, talvez uma família, né? Talvez numa empresa tão grande ali, com, sei lá, 20 funcionários, 15 funcionários, e possa estar ouvindo e falando assim, mas se eu não agir assim, né, na ordem, ninguém vai obedecer, porque aqui só funciona se for assim, você vai com jeitinho, as pessoas são folgadas, não fazem, chegam atrasadas, e aí tem que ser ferro e fogo para fazer todo mundo trabalhar. Eu sei que o senhor lê bastante, estuda bastante, eu gosto disso que você fala do discipulado, da inspiração, né, de você inspirar outras pessoas. Como que o senhor encontrou essa mão? O senhor disse sobre os erros e acertos, né, e faz parte da vida de todo mundo. Essa mão de, olha, eu lidero um time, eu sei aonde eu quero chegar com o meu time, eu sei o que precisa ser feito, eu preciso levar essas pessoas para lá. Uns não vão concordar, né, não vão discordar, mas como o senhor diria para um líder que está ouvindo a gente de conseguir levar todo mundo naquela missão e desenvolver aquela tarefa sem ser assim, né? Bacana. É o termo gestão de alta performance. O que é isso? Você não chega lá sozinha, você chega com pessoas, com o time. As pessoas precisam ser orientadas. A gente gosta de ser conduzido. Há uma necessidade de liderança, uma carência, o quê? De uma liderança relevante, que saiba o que quer, saiba onde tem que chegar. Agora, o como vai chegar, esse é o momento onde você precisa de pessoas. Veja, Jesus sabia desde o começo onde ele ia chegar, quando ele ia chegar. Agora, ele se cercou de pessoas porque ele sabia que um dia chegando na cruz, quem ficaria com o trabalho depois dele? Aqueles com quem ele ensinasse. Então, qual que é o meu segredo para alguém que está na solidão da liderança? Esse é um termo que eu uso muito porque todo líder ele é solitário, vai ter momentos onde ele vai ter que aguentar seco, todo mundo criticando, perguntando, e aquela hora do Moisés, né? Olhar para o céu, Deus abre o mar vermelho, mas eu não posso explicar para eles agora o que vai acontecer. Então, essa solidão, ela acontece, e daí não pode ser, o que é o frouxo? É aquele que diminui a visão por causa da vista dos míopes do lado. Então, veja, eu tenho uma visão, os do lado não estão tendo a mesma visão, mas aí o que acontece? O tóxico, ele atropela para fazer. O que o discipulador, o que o líder equilibrado, de alta performance faz? Eu sempre tenho que chegar, mas se eu chegar sozinho e atropelar todos, não adianta, eu tenho que chegar com o time. Aí entra o quê? Virtudes como diálogo, flexibilidade, assertividade, planejamento tem que ter, mas sobretudo, gente, o que é visto como covardia na liderança, mas é virtude da liderança bíblica e cristã, humildade. É humildade. Então, eu repito a vocês, não apresentem com esse currículo, porque não é uma coroa que eu ponho. Para o líder da humildade, ele tira a coroa e o cetro, ele põe um lava-pés, onde Jesus lavou pés daqueles que ele liderava. Então, a figura bíblica é muito forte. A gestão de alta performance não é o cetro de um trono, é a bacia de um lava-pés. E você sabe que a gente... Isso é o difícil, né? A gente, vou usar o termo se curva, né? Mas a gente respeita, a gente se curva quando a gente tem isso, sabe? Porque você vê naquela pessoa uma conexão, né? E a gente respeita quem tem esse comportamento assim. Diferente do chefe que manda e a gente obedece porque tem um salário, né, no final do mês. Você falou uma palavra forte, é que aí nessa característica é a diferença entre o chefe e o líder. E o líder, né? E já o pastor vai dar esse conceito, porque agora a gente vai chamar aqui uma líder nossa. Tem um projeto muito especial, maravilhoso, que você é convidado, você está chegando, olha o cheirinho, ó. Semana que vem tá chegando, tá no forno, hein? Vamos fazer o seguinte, vem comigo. Vem comigo, vem comigo. Chegar um pouquinho aqui. Família Sem Fronteiras, eu quero chamar ela, a nossa loira do Rio de Janeiro, Cariocas. Nossa, que apresentação, líder, loira, carioca. Olha, é uma honra estar aqui, estou ali recebendo a aula do pastor Odailson. Estou aqui, ó, há 15 anos, vi esse líder, realmente ele é um ótimo líder e fez coisas aqui na Novo Tempo que a gente que está há bastante tempo consegue perceber um marco antes, durante e depois, né? Então, bacana. É muito legal falar sobre isso, ouvir sobre isso. E é legal falar também sobre a nossa série que está chegando. Semana que vem a gente vai ter uma viagem, né? Turística, cultural e também de família, de laços, né, Cris? Olha, uma viagem para guardar na mochila. E
Se eu fui fosse- boazinha com Foi você? muito boa. Eu fui muito tóxica? Só que isso tinha muita bandeira. A gente falou que era a Maria Bandeira, porque ela viu uma bandeira dos países. Eu quero filmar. O Rossini falava... Não tinha pouca bandeira. Eu quero hein? filmar. Tô finalizando, Eu quero lá não tinha filmar. muita bandeira, não. Não tinha muita? Não. Mas faltou que umas 200, 500 teve, eu acho. Tinha. Né? Mas, tudo bem. Mas brincadeira, foi muito legal. E o que eu digo, que se fosse uma viagem pessoal minha ou sua, a gente podia dividir só com os parentes. Agora, e trazer para um público, né? A gente está comemoramos esse ano 3 anos, trazer uma viagem e a formação entre Portugal, né, Patrícia? Portugal e Brasil, a gente viu muita coisa do Brasil lá, a origem de algumas frases. Então, assim, histórias especiais de Deus, histórias de amor, histórias de superação. Então, tá muito bacana. Para mim foi muito legal você estava falando que Deus ser carioca, né? Porque eu vi muitas coisas parecidas com o Rio, né? Então, a começar por aquelas calçadas de pedras portuguesas, é como a gente chama lá em Copacabana. Eu sou de Niterói, mas a gente vê aqueles desenhos, e desenhos fabulosos, né? O chiadinho, as palavras, a forma enfática de falar, porque às vezes tem a ver com a regionalidade também. Então, foi muito legal, foi muito bacana. E você conseguiu, por exemplo, reencontrar parte da sua família, né? Uma prima que você não via há quanto tempo? Olha, você não via a uns Kelly? 20 anos. Há uns 20 anos... Eu achei que era menos. Eu acho que é por aí, para mais, né? Porque também já está na metade disso aí, mais um pouquinho. Sim, não, você tá jovem, Tô né? jovem. Só que digamos que bateu uma geada do sul mais prateada aqui, mas eu tive a oportunidade de ver ela numa transição e justamente buscando mais qualidade de vida para as filhas, para a família, um esposo se dedicando, né? Daquela forma que a gente pôde. Não vou dar um spoiler, mas foi muito legal. E a gente vai falar de mais o quê? A gente vai falar de empreendedorismo, o novo e o velho, né? Alguns modelos diferenciados aí. A gente fala do marketing digital como nova forma de empreender, mas tem alguém que estava ali batalhando, apesar de jovem. Muito interessante essa história. Tem imigração, tem mulher grávida que já pariu. Então tem muita história, muito emocionante. Eu estou muito feliz, né? Depois de quantos meses? Depois de 3, 4 meses que a gente captou essas histórias, esses testemunhos. Hein? E agora a gente está finalizando o material e está ficando lindo. Gente, Eu só quero dizer uma coisa, que hoje a Patrícia está mais sorridente do que nunca e eu acho que ela está tão leve por finalizar o material. terminando. Ainda não acabou, não. É só domingo que eu domingo ela vai vir para cá para terminar. Mas seu sorriso está mais aberto hoje, Patrícia. É que meu tá editor chegando tá me deixando tranquila, assim, né? Tudo tá Porque favorecendo. Ele dá umas pitadinhas dele, né? O Felipe tem dado brilho às imagens do Rossini. Sensacional. A gente fala, assim, uma coisa que eu tenho falado aqui sobre a produção, né? Esse é um material que não foi feito sozinho. Então, a gente pensou, sonhou, né? Tivemos alguns impasses. Aí, é uma diretora que falava assim, o tema é esse, Cris, vai lá, que preciso de 3 minutos, bora. Então já pensou aí? Não, mas eu dava ideia, ajudava, fazia pesquisa. Não, mas foi legal. Mas para você entender, às vezes, produziu. é porque caíram 3 histórias. Você está assim, ó, tá lá, você viaja, não tem, você está em outro país, faz o quê? Gente, Volta pra casa e encontramos chora. uma artista de rua, se criou uma história. O que você tem que fazer? Criar um texto na hora, encarar e fazer. Você está dentro de um palácio que você tem minutos para ficar lá dentro. Você tem que fazer uma cabeça, está todo mundo em vários países. Todo mundo passando, Não né? tem TP. Se criou naquele momento a história. Você tem 3 minutos de cabeça falando de data, de tal. Cara, você tem que mergulhar. Pum, eu acho que eu errei umas 2 vezes só em todos os 12 dias. Só uma que eu mudei muito, né? Isso. Falei, vamos andar, vamos sair, vamos descer, que eu gosto de você Foi. andando, né? Tirar o melhor do meu apresentador. E aquele entroncamento, vendo que passava o trem Aquele também, né? entroncamento, Que teve uma história lá. E pegamos uma briga local. A briga foi Estás a brincar? interessante. De quebrar os teus cornos. Falando, né? E aí a gente viu algumas palavras, né? Eu falo isso lá no Rio, quebrar os né? Minha mãe teus fala, cornos. velho, vou dar na sua cara. A gente, né, popularizou o Brasil. E as pessoas ouvem isso e falam assim, nossa, mas isso daí é uma Veio da questão que você cultura. tá... Ô, mas é Galega, cultural. a loira aqui a gente chama de Galega. Por quê? Me explicaram. A gente estava no norte do país falando, olha, a Galácia, né, na Espanha, é por não aí, lembro. é por aí. Aí que vem de lá, Galega. Aí eu disse, meu Deus, eu falo isso o tempo todo, não sabia a origem cultural. Aí começou a falar, você pega as esquerdas aqui e passa na rotunda. Eu disse, mas rotunda aqui que é uma loja? É a rótula, né? A rótula. Rotatória, né? Como a gente chama. Tem rotatória, Em rótula. Goiânia fala queijinho. O que é? Queijinho. Queijinho? Ah, é verdade, parece um queijinho. queijinho. Você vê que a riqueza cultural de Com entender um certeza. pouquinho. A gente voltou a outras pessoas, né? Sem contar as histórias de amor, de família, né? Nosso programa é sobre família, né? O tema que a gente foi chegando lá no consenso, o Cris, com essa mente dele criativa, deu nome para nossa série, né? Famílias Sem Fronteiras.
A gente conseguiu ver algumas famílias que, mesmo distantes, permaneceram com os laços, a questão de cumplicidade, de amor, de respeito. Os planos de Deus também, né? Os planos de Deus. Bom demais. Mas tô emocionada porque tá chegando. Um dia só? É um dia só, Patrícia? Não, de segunda a sexta, na semana que vem, do dia 5 ao dia 9, às 3 horas da tarde. Temos várias histórias para contar, para emocionar. E vamos trazer para o estúdio também. Vamos conversar, vamos falar de imigração, vamos falar de psicologia, vamos trazer o Lincoln aqui. Então, assim, tem bastante coisa para você. Espero que você goste e entenda que é um trabalho em conjunto, feito em várias mãos e que a gente está bem feliz de fazer agora. Pati, então, ó, já tô dizendo ano que vem, né? Um bom sábado para Novo você. projeto. E um bom domingo para respirar. E outra, quero fazer mais um apelo aqui. Abraço, pastor Adriano. Isso, Cris. Aí, ó, ano que vem vamos para Angola aí. Vamos lá, quero abraçar os nossos irmãos africanos. Vai, Suzane, vem aqui. Nossa, eu já tô dentro. Tudo certo? Não, eu apelo. espero. Gente, mas ela não se contenta. Ela tem uma carência de você. Eu acho que a gente tem que chamar a Vinha. Dá um abraço, vai. Você tem que me convencer muito para saber se eu vou ser boazinha com você. Então vamos fazer o seguinte, abraça a Patrícia mais uma vez para você não perder. E chama a vinheta você. Vai, Suzane. Chama lá. Chama a vinhetinha, tá? É o seguinte, então, antes da gente encerrar isso aqui, um gostinho pra você do que vem por aí na segunda-feira. Vai, Suza. Não se aguenta, né? Vai pra onde? Vai, se despede da Patrícia. Tá bom. Tchau! Patrícia, Vou voltar pra minha mesa lá. Esse povo tava me zoando. Mas olha, eu tô ansiosa pra ver seu material, tadinha da bichinha. Tá cansada de tanto que ela trabalhou. Eu sei que é muito bom viajar, mas a decupagem, que é o pós, é triste, né, Patrícia? É. E foi uma vida... Só uma pergunta. Você deixou de ser esposa nesse período ou mãe ou não? Não. Então... Oh, caramba, parabéns. Conseguiu tudo. Só um pouco menos diretora de programa por alguns dias, mas estamos aí, né? Então é isso, gente. A partir de segunda-feira, a gente vai ter aqui essa série pra lá de especial. Vamos nos deliciar com essas histórias. Eu já ouvi bastante coisa do que vem por aí nos bastidores. Não vou te contar, não. Pra segunda-feira, às 3 horas da tarde, você tá aqui com a gente, tá bom? O Entre Família vai pro intervalo e volta já já. Entre Família está de volta nessa sexta super gostosa, encerrando essa semana com chave de ouro, com o nosso especialista aqui e com um presente super especial que eu tenho em mãos. Hoje nós estamos falando sobre liderança tóxica. E se tem um lugar, acho que nenhum lugar deveria existir toxicidade, né? Mas se tem um lugar que realmente não deveria existir, é aonde? É na família, né? E eu tenho aqui uma revista que leva o nome do nosso programa, Entre Família. Eu costumo dizer que você que é o nosso telespectador aqui assíduo, sempre aprende muito aqui com esse programa. E eu tenho certeza disso porque eu aprendo muito também, então eu sei que você aprende. Mas a revista Entre Família, ela vai para além dessa TV, né? Ela vai direto para a sua casa, porque daí sim você tem um material em que você pode ler, consultar, colocar ali na cabeceira da cama para ler, meditar e falar e estudar, né, sobre esses assuntos que a gente sempre fala aqui no Entre Família, que tem a ver com o relacionamento conjugal, com a educação dos filhos, como que a gente lida com os outros familiares, né? Sogra, sogro, né? Você que é sogra, né? Como aturar a sua nora e aquela coisa toda que a gente sabe que sempre acontece nas famílias sobre finanças, tá? Tem pesquisas que apontam que uma das causas, né? A das maiores causas aí das brigas entre os casais está relacionado a finanças. Então, cada capítulo dessa revista traz uma temática dessa que eu acabei de apontar para você. No final tem um questionário que você pode responder. Tem aqui, ó, situações que você pode colocar na prática. E aí você pega a caneta, escreve aqui, responde, firma a sua decisão. Tem um cantinho, não sei se o Guzão consegue... Gustavo, né? A gente chama ele de Guzão, que é o apelido. Isso, Gustavo, muito obrigada. Olha só que legal. E isso tudo é muito bom, porque você fixa na mente, né? Quando a gente escreve, quando a gente grifa, enfim, já vai comprando suas canetas coloridas aí e já pede a revista Entre Família para chegar na sua casa de graça. Ligue agora, ou melhor, vou te dar o número do WhatsApp, porque daí é bem mais fácil. Você escreve assim, ó, oi, quero receber a revista Entre Família, vai receber um link. Nesse link você faz o seu cadastro, coloca certinho o seu endereço para não errar, tá? Não erre para poder chegar certinho. E aí sim, a nossa equipe vai enviar para você e aí é o tempo do correio, papum, já tá na sua casa, tá? Anota aí, o WhatsApp é diferente do WhatsApp aqui da produção, que você manda a sua interação. Então anota, 12 982 44 4449. O DDD é o 12 982 44 4449. Se quiser tirar uma foto agora,
Aí tirou a foto, depois você salva o número, coloca lá, a revista Entre Família, e daí você vai receber na sua casa. Combinado? Então é isso aí. Eu vou passar para o Cris agora, que está com o nosso especialista, o pastor Adailson Fonseca, para uma dinâmica super especial, né, Cris? Bora lá, Suzane, você de casa também. E agora o seguinte, tá? É agora aquela reflexão, não é para olhar para a vizinha, não é para olhar para o outro. Dá uma olhadinha para você, primeiro comece em casa, né? Quer mudar o mundo, varre tua calçada, vai dar tudo certo. Essas frases estão presentes na sua liderança? Ah, Cris, mas eu não sou empresário. Liderança em casa, de como você lidera a sua casa, você agora lidera a família. E outra, o maior pastor é o que pastoreia a sua casa primeiro, não é verdade? Então, bora lá, algumas frases tóxicas que não fazem bem para você e nem para as pessoas que você lidera. Pastor Rodailson está conosco. Pastor, uma missão aqui de 4 pilares para a gente eliminar um pouquinho dessas frases que ditam um pouquinho do que está no nosso interior e a janela onde a gente desenha a vida, né? Se não faz sentido na minha cabeça, não faz sentido em lugar nenhum. E é aqui que a gente tem que mudar as coisas e Deus é especialista na nossa mente. Primeira frase, tirando aqui e revelando, né? Eu não preciso do seu conselho. Na verdade, aquela menosprezo, né, naquela fase onde... Mas, pastor, para uma boa liderança, a gente não chega sozinho. Essa é a frase da ignorância. Da ignorância. Quem não precisa de conselho, não precisa nem de Deus, né? Então, essa é uma tentação muito grande dos líderes que pensam que, na verdade, sabem tudo. Aí, realmente, deixa de ser líder. Nós estamos falando de liderança a exemplo de um princípio bíblico, um princípio divino, onde a gente aprende, todo mundo aprende na coletividade. Então, essa é uma frase que tem que cuidar muito, não precisa do seu conselho, é a maior incompetência de um líder que, na verdade, acha que ninguém mais lhe cabe, né? Isso é um perigo e todos nós temos a tentação disso. Então, é fácil falar, mas a gente tem que também reconhecer que, às vezes, dá aquele sangue, sobe na cabeça com a esposa, com a filha, né? Então, vamos falar que a liderança não é só de empresa, é da empresa da família também. Ali é onde mais as máscaras caem. Então, peraí, eu tenho que aprender com a minha filha. Ela é de 13 anos, tem coisa para me ensinar. Então, quem tem aí filhos, aprendam com eles, porque eles têm muito para aprender, mas têm muito para ensinar também. Pastor, trazendo isso para o cenário de trabalho, é muito importante o que você falou. E a gente tem hoje um confronto geracional, né? Opa. E as empresas, as grandes empresas, estão vendo que essa hegemonia de ter algumas pessoas mais experientes, outros entrando no mercado, porque dependendo do nicho de trabalho, a soma desses conhecimentos, né? Dessa questão, dessa geração que lida muito rápido, daquele cara mais consciente que sabe pisar no freio e tem a embreagem para poder encaixar uma marcha diferente. Pastor, Boa. a hegemonia, você lida com muitas pessoas, tem líderes também de várias idades, mas quando você une, parece que você consegue ouvir um pouquinho de cada um. Como é que funciona? Cara, a coisa mais fácil é dizer que só a minha geração funcionou. A maior tentação que a gente tem é dizer a minha geração é a certa. Essa geração que vem aí são os garotos superficiais, efêmeros, não estudam, não querem promoção rápida. Tem uma característica, mas na verdade a característica que também desqualifica a nova geração com a impaciência que tem para você amadurecer é a mesma característica que mostra o quanto eles são criativos, inovadores, o quanto eles nos obrigam à flexibilidade e estão informados. É legal a gente lembrar que a nova geração ela vem com uma virtude que nós temos que aprender, porque a liderança tem 3 fases, né? A primeira fase da liderança foi o poder físico. Liderava quem batia no outro, quem era o poder do muque, era o poder do bíceps. Matava os outros, quem manda aqui sou eu, era a força física. Aí vem a força do capital. Do período onde quem tinha mais dinheiro mandava mais, quem tinha mais condição econômica mandava mais. Então, da força física para o capital, hoje qual é a liderança? Informação. Então, hoje qual a maior força que tem? Não é a do braço, não é do dinheiro, é da informação. E nesse momento, eu acho que nós temos muito que aprender com uma geração que sabe na ponta do dedo, em 30 segundos, uma informação que a gente levaria 3 horas para pesquisar no passado. Há muito que aprender com todas as gerações. Bora lá, vamos revelar, relevar, a gente tem que relevar também, mas revelar mais uma frase especial aqui. E vão tirar essa toxicidade, tá? E outro de quem? Do Cris primeiro. Eu tô aqui uma luta grande, tá? Todo dia tem que dar uma moída aqui, igual arroz de quinta para se quebrar diante do Senhor. Vai dar tudo certo. Pastor, vamos lá. Mais uma frasezinha. O que está chegando por aí, pastor? Eu não sou responsável por isso. Esse é o isentão, né? Então, o isentão não é o equilibrado. Hoje estamos dizendo assim, não, se você não está num dos 2 lados polarizados, você é isentão. Não, você é equilibrado e tem bom senso. Agora, o isentão é aquele que não se sente responsável por nada. Ou seja, projetar sobre alguém uma responsabilidade que é sua. Então, o líder, sim,
É aquele que fica no barco, é aquele que fica no avião que aterrissou dentro da água, é o último a sair de uma situação, é o primeiro a chegar. E se acontece um problema, você tem que sentir sobre os ombros a responsabilidade de você aprender com os erros dos outros, mesmo se você tiver que assumir por eles. Então, essa frase que para mim define hoje o isentão, que diz, não é comigo, é com você. Agora, se você não vai para um lado nem para o outro, tem o equilíbrio, bom senso, segurança e controle emocional. Mas não fuja da responsabilidade. E, pastor, a pessoa que está abaixo tem aquela regra, gente, concorda, né? Só que às vezes a pessoa não aguenta mais concordar com o erro sempre. Tipo, quando acerta é o chefe, quando erra é o liderado, né? Liderado. E aí você aproveita os momentos e você dá eco às vitórias alheias, não dá nome para quem venceu com você, né? E é um capital hoje, tem muita gente que fala, né? Que hoje estão abrindo mão dos empregos. 40% das pessoas preferem ficar desempregadas do que num ambiente tóxico. E hoje as grandes empresas, porque hoje você tem essa turma da nova geração, que gosta de um condicionamento, ou seja, ter aquela liberdade, né? Hoje nem toda profissão tem um ponto a você bater, você tem uma entrega específica. Isso por lucro, né? Mas nós que temos uma visão ainda bíblica, né? Nós temos a missão, além do lucro, a lucratividade de deixar uma marca de quem realmente eu sou, porque as coisas passam e a nossa casa não é aqui também, né, pastor? A marca fica no coração, na digital do legado que passa, e não naquilo que você construiu e inaugurou. Então, eu falo, chefes inauguram prédios, líderes inauguram pessoas, né? E líderes inauguram vidas, inauguram histórias, inauguram legados. Então, isso é muito forte. Exatamente porque, Cris, alguns pensam que para você ser líder, como eu comentei no começo, você tem, como eu falei no começo, você tem que ser o maestro que toca os instrumentos. O maestro, às vezes, não toca nem piano, ele entende os instrumentos e está com a partitura para coordenar a orquestra. Você não fica menor por trabalhar com maiores. É importante dizer isso. O líder não fica diminuído se ele trabalha com pessoas aumentadas. Então, isso é forte e a nova geração saca isso logo, ela já percebe. Porque eu trabalho hoje com uma filha de 13 anos que entende TikTok como eu não entendo. Se eu quiser para cima dela e falar assim, filha, aprenda com o paizão aqui, 35 anos mais velho que você, ela vai dizer, pai, mas o que é isso? Eu não sei. Então, não é melhor já dizer, filha, você é melhor do que eu nisso, agora eu vou ser melhor que você naquilo e vamos juntos nos integrar. Eu acho que aí você tem esse bom senso e a equipe está mais bem sucedida, né, com todos. Frases específicas. Se você pegar aquela questão dos maiores e menores ali, é para refletir, viu? É reflexão. Vamos a mais uma frase que você tem que eliminar, né? Dessa questão da toxicidade da sua liderança em qualquer contexto. O pastor está chegando por aí, que frase? Não tem nada de errado. Ou seja, a pessoa que não tem a visão sistêmica, né? Aí não tem, é a miopia do líder. Então aí é pior do que não ser o responsável, é você nem perceber o que está acontecendo. Então, hoje, você projetar a responsabilidade já é uma gravidade, né? Você se isentar da responsabilidade, mas aqui daí é a cegueira do ambiente. Então, o líder, ele tem a responsabilidade de ter uma visão mais perspicaz. Então, a visão de águia não torna você um autoritário. A visão de águia traz você uma pessoa com a nitidez do momento. E é esse um dom que Deus dá aos líderes. Então, o líder ele tem uma percepção mais epitelial, né? Mais sinestésica do que está acontecendo, para dizer, não, peraí, tem alguma coisa que está acontecendo, eu tenho que pôr a mão, tenho que perceber, tenho que projetar. E essa situação aqui de uma certa covardia, né, que diz, ninguém erra, eu nunca erro, nunca há um problema, eu sou onipotente, isso demonstra a liderança tóxica, né? Porque na liderança saudável, eu tenho muito errado, gente. Eu tenho muito errado. Se eu olhar para trás, eu tenho vergonha de algumas coisas que eu fiz, sabe? Se a gente olhar para frente, vou ter vergonha do que eu estou fazendo hoje, que eu penso que está certo e talvez esteja errado. Então, o crescimento da vida, Cris, é a gente aprender a desaprender também. Então, tem coisas que eu achei que era assim e hoje muda, o sistema muda, pós-pandemia muda, a escola muda, as gerações mudam. Então, a gente também aprende a desaprender para que a gente reconheça que tem coisa errada sim para melhorar. Pastor, você tinha falado, né, sobre a humildade, né? A humildade no nosso vocabulário, talvez mundial, é visto como uma fraqueza, né? Covardia. Covardia. E uma das escalas que você tem ao espremer essa frutinha da humildade é o reconhecimento. O reconhecimento também me deixa menor? Ou, exemplo, eu como líder falei que eu traçava ali. Quando eu reconheço, eu perco confiança? Ou o que eu ganho ao mostrar que eu reconheço uma falha? Que isso seria muito importante para falar. Elogio é o idioma da grandeza. Pronto, gente. Quando você elogia, você não fica menor. Pelo contrário, você deixa a pessoa tão feliz que ela põe a vida dela à tua disposição para te servir. Então, o elogio
ele é fundamental para um líder. Sabe? O líder que não elogia, porque talvez nem ele se sente capaz, ele se sente tão desidratado ou drenado de uma certa autoestima para dizer assim, não, Deus me deu valores. Então, Cris, eu posso elogiar você, não me torna menor. Pelo contrário, eu tenho os meus valores que eu reconheço os teus. Cara, que legal isso, que bacana, viajou, parabéns, Patrícia, que legal, Suzane. Vocês crescem. O elogio, ele amplia horizontes. Então, jamais pense, o líder tóxico realmente não elogia, mas o líder que deixa um legado, ele vê valores nos outros, que cresce isso e no fundo volta para ele, né? Porque quando você elogia, a coisa mais gostosa é pegar a direção e viajar ou ir dormir, dizer, hoje eu fiz tantos elogios, hoje eu deixei minha esposa mais feliz, eu deixei minha filha com mais autoestima, hoje meus liderados eu fiz um elogio, só não pode ser bajulação e nem também coisa fora de hora. Elogio é aquele elogio que você fala e sai correndo de carreirinha emburrada. Mas elogio sincero, Cris. Genuíno, né? Amigo, isso aí é posto de grandeza. Bom demais. Gente, liderança tóxica, frases que a gente tem que tirar do nosso vocabulário, mas também na raiz, né? Da essência. Não adianta você causar uma boa política e internamente, né, você ainda lidar com alguns conceitos, né, que é a chamada aquela política da boa vizinhança, que também não é genuína. Então, a verdade é um perfume, quando você espreme, tem que sair e às vezes não vem de você. A maioria, né, dessa verdade genuína é um contato aí na vertical, muito gostoso de ver, né? Aí é onde o Cris fica à noite, digo assim, rapaz, tem que dar jeito. Vamos mais um pilar aí, pastor? Bora lá? Vamos tirar essa frase. Vamos tirar isso aqui, taran. Literalmente, vamos tirar de tudo, né? Essa é longa, aqui, ó. Você é o pior funcionário que eu já contratei e já logo coloquei um rótulo aí que não é tatuagem, mas que dói tanto quanto uma tatuagem, pastor. Dói, claro. Aqui também tem um pouquinho de confissão, porque você é o pior funcionário que eu contratei. Então, o erro começou com você, na contratação, na admissão. Então, você já resume que você faz parte dessa culpa. Agora, eu vejo nesta frase o quê? Aquele sentimento de aquele ódio destilado, sabe? Há problemas, claro que aqui falando para um líder. Então, o líder ideal não demite ninguém, o líder ideal não muda a sua equipe. Não, ele pode mudar. Agora, para chegar nesse ponto, quais foram as etapas e os passos vividos? Então, existe um processo, né? Existe um momento de relacionamento, de conversa, de alinhamento, assertividade. Teu liderado está entendendo claramente qual é o problema dele. Você deixou claro qual é o job description dele, qual que é a tarefa para ele fazer, para que depois você possa cobrar dele a não execução dela. Então, esta clareza, para mim, para chegar nesse ponto, teve muitos passos antes disso, para você se desligar de alguém no seu trabalho profissional. E acontece, porque ser humano tem momentos, então não dá para dizer que a rescisão é um absurdo numa liderança. Agora, só tem que ter certeza que a rescisão aconteceu depois de muitos passos, dos 70 vezes 7 que Jesus diz, de perdão, de crescimento, de paciência, misericórdia, alinhamento, firmeza, orientação. E se não der certo, aí, meu amigo, procure um outro ambiente que você se sinta até melhor do que aqui, que não está tendo sincronia. Pastor, o senhor falou muito de job description. Apesar de eu ter uma equipe que tem a sua descrição bem definida, por exemplo, tem aquele líder que deixa a toxicidade por centralizar demais. A gente sabe que as últimas pesquisas mostram agora que, desde a pessoa que vai até quem está no CEO da empresa, a gente não pode ter aí mais do que 6 hierarquias. Existe muita liderança e um órgão, você está numa empresa, a comunicação tem que fluir, né? Mas ela está muito centralizada em algumas pessoas. Apesar de ter um job script, ela tem que voltar e a pessoa não tem aquela confiança dada, né? Aquela descentralização para poder o movimento ser mais rápido. Então, tudo fica muito mais ácido. Um bom líder, ele sabe delegar. Centro e centralização são duas coisas diferentes. Talvez na nomenclatura é a mesma coisa, mas o líder tem que sentir o centro, ele tem que sentir o foco, ele tem que saber por que está lá. Então, o DNA da meta, da progressão, dos sonhos que ele tem, senão ele não seria um líder. Então, não é pecado, jamais, pelo contrário, é favorável que o líder tenha um centro, um prumo de sonhos. Agora, o que é o centralizador? Aí é vocês todos dependendo de mim. Então, eu volto à ilustração do maestro. O fagote, o oboé, o primeiro violino, o tímpano e o violoncelo, cada um toca um instrumento. O maestro que quiser ser o melhor espala de toda a orquestra, ele não vai ser maestro, ele vai ter que sentar no lugar do espala. Então, o difícil para o líder é que delegação não é um ato de perda. Delegação é um ato de multiplicação de talentos. Então, hoje, o que na alta performance de gestão se fala? Você produz talentos, se você sair, a empresa continua por algum tempo podendo sobreviver, ou se você ficou doente por 72 horas, a empresa morre.
Que tipo de liderança é essa que você não pode se ausentar por um momento, senão desorienta, desbarateia todo mundo? Então, a delegação, ela é um ato de multiplicação de talentos. Agora, a delegação envolve o quê? Mentoria, acompanhamento, e você vai ver que para alguns você delega, não funciona, puxa um pouco. Agora, para outros você delega, essa pessoa explode, ela cresce, ela se agiganta. E quer saber? O líder que delega, ele ganha discípulos que depois lá reconhecem aquilo que você fez. A coisa mais gostosa na vida é depois de 10 anos encontrar alguém dizendo, obrigado, pastor, você me deu uma oportunidade, você apostou em mim. Houve tempo aqui no Novo Tempo que a gente diz, olha, vai lá e se vira, tem que fazer. Mas era um pouquinho daquela vontade de dizer assim, cara, se prove, você pode fazer. Então, isso não é irresponsabilidade, tá? Jamais. Eu não estou falando irresponsabilidade, tá? Só que eu estou falando de risco calculado para você despertar no outro aquele talento. Aí, Cris, quando você provoca alguém e a pessoa está na frigideira e ela ali cresce, você fez um gigante, né? É gostoso quando um líder pode dizer assim, fabrica os gigantes. Você não tem que ser gigante para fabricar gigantes, mas no fundo você se torna um gigante também. Bom demais. E aí de casa, tá bom? Gente, bora lá tirar essa liderança tóxica e a gente quer você aqui também. Vamos fazer o seguinte, pastor, vamos voltar para a nossa sala da verdade lá? Suzane está por aqui. Bom demais. E olha, tem abraço aí, pastor. Olha, de pastor para pastor. Pastor Adriano tá lhe mandando um abraço. Ele tá aí, olha que figura. Tá conectado com a gente, tá assistindo. Esse aí, gente, a gente tem muita conversa em comum, né? Adriano é o diretor da TV Novo Tempo, meu amigo. E quem sentou nesta cadeira e senta sabe do desafio e da bênção que é a Novo Tempo. Isso não pode dizer, a gente tem que reconhecer aqui. Abração, pastor Adriano, tua liderança e siga nesse legado abençoado de fazer a TV Novo Tempo, esse púlpito da Bíblia, para todo mundo conhecer Jesus. Que legal, pastor Adriano. Conectadinho, um abraço para você. Obrigada pela sua audiência. Gostei muito do que você falou sobre essa coisa da equipe funcionar mesmo sem o líder. Eu acho que a gente tem um orgulho muito humano de querer que a gente seja insubstituível, que quando a gente não... necessário, né? Muito necessário. E que com a nossa saída tudo se desorganize para a gente mostrar o quanto a gente é necessário e importante. E foi uma visão muito legal que você trouxe, né? O bom líder não é esse. O bom líder é aquele que, mesmo que ele se ausente, tudo continua fluindo, porque ele deixou todo mundo muito bem preparado. Gostei, tá aí uma coisa nova para aprender. Vamos à interação do pessoal de casa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Quem chega é o Hilário Leonardo, que fala da Angola. Olha aí, de Luanda. Hilário, você é muito bem-vindo aqui. Será que a melhor maneira de lidar com um chefe difícil é permitir a humilhação para não perder o emprego? Não concordo quando um líder ou chefe grita com um trabalhador que não erra frequentemente. Estou certo? Eu diria que sim, Hilário, mas vamos ouvir o pastor falando. O liderado passa por desrespeitos. Eu acho que todos nós, em algum momento da vida, eu já desrespeitei e já fui desrespeitado. O que a gente não pode é se desrespeitar. Então, veja, acontece sim, e eu sou humano. Então, repito, gente, já teve momentos onde só Deus sabe o contexto do meu dia, eu tenho que pedir perdão. Eu fui tremendamente humano com o meu liderado. Houve um ato, talvez, até de desrespeito. Então, chefes desrespeitadores, você tem que saber o limite da tua misericórdia cristã, do perdão. Perdoe, porque você também vai ser perdoado, você também erra. Então, calma de achar que o teu chefe tem que ser Deus, porque ele é humano. Deus é outra situação, então o teu chefe vai ter erros. Agora, qual é o perigo? Quando esse ato de desrespeito se torna constante, e aí começa você a se desrespeitar. Ou seja, você trabalha num ambiente tóxico, você leva o problema para a família, teu casamento está ruim, tuas finanças estão ruins, tua vida está uma desgraça, você acorda de manhã dizendo, estou indo para o pior lugar do mundo. O que está acontecendo? Então, aí você vê um índice de desrespeito pessoal. Então, peraí, você vai aceitar por ser submisso, você vai engolir sapos, eu gosto daquela frase, né? Engolir sapos, contanto que você não cuspa no próximo os mesmos sapos, só que tem um limite do teu estômago, sabe? Porque chega o ponto em que é tanto sapo que ele explode. Então, você não tem que trabalhar num ambiente que não lhe favorece. Se você teve um problema com seu chefe, ok. 2, 3, até que ponto é suportável para você dizer, não, peraí, agora, se eu não sair daqui, eu vou sair de mim. Então é melhor sair daqui. Então é a hora que você pede demissão. É a hora que você diz, não tenho como trabalhar. Claro que antes disso uma conversa de acariação, uma conversa franca. Gente, os maiores problemas são os não falados.
são os não resolvidos. E você não resolve problema guardando, você resolve problema se expressando. Então, respira, ora, acorda de madrugada, vou falar com o meu chefe. Suzane, você respeita muito, tá? A não sei que você esteja fora do centro, seja um doido, mas você respeita muito um servidor que chega e fala, podemos conversar? Você me permite aqui falar um pouquinho do meu coração, uma coisa que eu não gostei? Gente, nessa hora, o chefe, mesmo o chefe, ele, e líder muito mais, percebe, opa, olha o respeito que essa pessoa está tendo. E você tem que pôr limites. Não é pecado você pôr limites no teu amor próprio, gente. Tá? A Bíblia diz, ame ao próximo como a ti mesmo, não mais do que a ti mesmo. Então, o bom servidor vai ter um momento que ele vai pegar o seu líder e ter uma conversa franca. E a partir dessa conversa, você de joelhos dobrados vai avaliar. Você sentiu que o chefe está sincero? Continue, dê uma segunda chance para ele, dê uma 10ª chance para ele, porque ele também vai dar para você, né? Agora, quando chegar ao ponto de dizer assim, não, essa pessoa está me matando aos poucos. Gente, esse é o momento de você dizer, peraí, Deus, abre um caminho. Depois da conversa, talvez de 1, 2, 3 conversas, né, pastor? Tem situações que elas não vão se resolver mesmo. Há um rompimento. E isso não é errado. Veja, no ambiente profissional corporativo, não é o fim do mundo haver uma descontinuação de uma relação profissional. Tá? Agora, para isto acontecer, que seja a partir de você o respeito, a tranquilidade, não tome decisões por impulso. Pós-pandemia, muita gente mudando de casamento, de empresa, de vida, de faculdade. E eu falava, até escrevi muito nas minhas redes sociais, jovens, não tomem decisões permanentes em momentos temporários, né? A pandemia era um momento temporário. Não é hora para você questionar teu casamento, no momento que o mundo inteiro está vivendo um momento de confinamento. Calma, espera passar um pouquinho para você respirar, ter uma visão mais ampla, aí tomar uma decisão permanente. Então, não tome decisões permanentes em momentos temporários, tá? Porque eles também passam. Você está numa semana ruim, toma a decisão, vou sair do emprego, porque meu chefe não vale. Dá um tempo, amadurece, ora, jejua, toma uma decisão com calma e aí você vai ver a bênção de Deus na tua vida profissional. E isso foi muito, a gente falou aqui no programa, o pastor também está por dentro disso, porque a pessoa teve uma overdose dos seus hiatos, ela tinha algum problema em casa e o único lugar que ela tinha era realmente conversar com alguém. Só que como não tinha o hábito de lidar com os próprios problemas, porque às vezes o trabalho é uma fuga, né? Você acaba fugindo aí e na criando. Pandemia. Você teve que estar de frente com os problemas e às vezes por não ter às vezes uma linguagem emocional, tá no momento atípico, isso acontece também dentro do trabalho, porque você vai ter uma semana específica, vai ter uma crise específica e às vezes o teu chefe está lidando por algum momento complicado, né? É isso aí, vamos para mais uma interação, chegando aí. Que top isso, olha. Tcharam. É a Célia Moraes. Célia, seja bem-vinda. Trabalhei em uma empresa multinacional em Campinas, onde sofri assédio moral de uma chefe. Depois disso, tive uma depressão por estresse pós-traumático, o que me impediu de trabalhar por 3 anos. Hoje, faço trabalhos autônomos e tenho um ateliê de artesanato. Chefe, nunca mais. A última frase dela resume tudo, né? Chefe nunca mais, líder para sempre. Né? Então, ela de alguma maneira esteve em contato com alguém que lhe passou uma impressão muito negativa de alguma situação. Então, pelo que eu vejo nestas palavras, não é uma coisa gratuita, não é uma coisa rápida, para você chegar a um burnout, passar uma depressão pós-traumática, para você ter um trauma desse ponto, aí é muito difícil julgar só por uma frase, mas se ela procurou ajuda, se ela explicou limites, se ela buscou caminhos, se ela se flexibilizou com esta chefia para tentar achar um idioma comum, né? Vamos achar o nosso idioma, o nosso sotaque de relacionamento? Legal. Se nada disso deu certo, talvez, infelizmente, passou do tempo, né? Para você chegar a um problema físico, traumático, onde você tem que ajuntar os cacos do momento que você viveu na empresa, aí passou o time. Aí eu diria, sai antes de chegar nesse ponto. E agora ela descobriu que, como autônoma, ela consegue ter mais saúde emocional. E é uma escolha. Fez uma escolha. Ela fez uma escolha. O pastor falou sobre cacos, acho que agora é o momento do senhor falar para nós, pastor, aos nossos corações através da Bíblia, né? De repente, para corações despedaçados que estão nos ouvindo nesse momento. Esse momento é todo seu. Se o senhor quiser olhar ali para a câmera 1, fica à vontade para falar para o nosso telespectador. Aqui a gente se sente em casa, então eu vou falar para você, para mim, o texto bíblico que resume liderança, legado, discipulado, aonde você deixa a tua história para contar na história contada dos outros. Para mim está aqui em Lucas capítulo 6, versículo 40, que Jesus mesmo falou, o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele, porém, que for bem instruído, ele será como o seu mestre. Gente,
Isso aqui é histórico. Se paga milhões por coaches falando o que, na verdade, Jesus aqui já avisou na liderança. O bom líder fica feliz em ter gente igual a ele, em deixar pessoas parecidas com ele. Se você conseguir acordar dizendo quem eu vou hoje inspirar para se parecer mais comigo, de maneira que eu esteja mais parecido com Jesus, eu acho que Deus vai te dar sabedoria e muita tranquilidade na tua liderança. Você que é líder sabe do que eu estou te falando. Os vales da solidão, os momentos do anonimato que ninguém sabe, os travesseiros regados a lágrimas, os momentos que você não pode gritar para ninguém, é no Vale de Jaboque que você tem luta física com teu anjo, com teu Deus. E o líder não pode ter essas expressões públicas em muitos momentos. Mas daí está aqui. Qual que é o legado do líder? Deixar discípulos. Qual é o tesouro do líder? Deixar histórias para construir, para contar. Trabalhe no caráter das pessoas. E você, quando sentir assim que está apertando, que está ficando difícil, que você não está conseguindo saborear a vida, joelho no chão, mas com o tempo, decisão no coração. Também você não é obrigado a sustentar, a suportar a irracionalidade alheia. Então, lembra, saúde emocional numa liderança que cresce, pessoas que te apoiem, busque gente que te deixa melhor, te deixa feliz, mas você que é líder, senta na cadeira de Jesus. A cadeira de Jesus tinha uma bacia de lava-pés no chão, não tinha uma coroa na cabeça. A cadeira de Jesus foi feita com cruz e espinho num calvário. Então a cadeira de Jesus nos lembra, o chefe serve, e quando serve, que delícia poder descobrir que você deixou pessoas mais semelhantes a você. Você está preparando gente para continuar teu trabalho? Você está preparando gente para seguir você? Você está fazendo discípulos que amem trabalhar com você? Pedir perdão é pedir permissão para você fazer discípulos. Eu acho que isso da Bíblia vai para uma humanidade muito melhor, uma sociedade mais saudável, e as empresas podem ser, sim, pedacinhos do reino de Deus. As empresas podem ser, sim, extensões do reino da graça, se você, como líder, for um servo de Deus para servir o mundo. Que Deus te abençoe. Obrigado, gente. Ó, desabafar assim é privilégio que ao mesmo tempo nos dá e a gente se sente aqui em casa. Pastor, que bênção. Eu sei que você de casa também sentiu esse abraço aí, né? E ter esse momento, né, da palavra de Deus, da nosso maior líder, né? O nosso horizonte aí para a gente poder caminhar. Pastor, volte sempre. A casa é sua. Só né? chamar que a gente vem, sempre. Tá bom? É bom demais ter o pastor Adailson aqui, né, senhor? Nossa, demais, pastor. Eu estou muito feliz mesmo de poder estar nesse bate-papo gostoso com você. Eu achei que foi sensacional, aprendi bastante, nosso telespectador também. Obrigada pela sua presença mais uma vez. A gente se encontra em outra pauta. Bom, show de bola, gente. Está passando aqui o Instagram do pastor Adailson, se você ainda não segue. Por lá ele compartilha muito conteúdo interessante, de bastante reflexão, @Odailson no Instagram. Você pode seguir, acompanhar, mandar um direct. Quando ele pode, ele consegue responder. Ou nos comentários dos posts também, ele aparece por lá. É isso aí, obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, pela sua interação. Você que é o nosso telespectador amado, querido. Por você, a gente vive e morre aqui no Centro da Família, hein? Verdade, Suzane. Mas Karma, né, já deseja para você aí um ótimo sábado, na bênção de Deus para todo mundo. Mas lembre-se, estamos em novo horário, às 3 da tarde, mais conhecido como 15 horas. Encontramos você porque segunda-feira, meu querido, começa o nosso especial do Bicentenário da Independência. E olha, fala em independência, rapaz, os países podiam viver de briga, né? Aquele negócio que independeu, correu, não tem mais isso. E pelo contrário, né, a gente vai entender um pouquinho de imigração, inclusive na segunda-feira, e países que facilitam, inclusive, a receber o brasileiro lá, receber, inclusive, o português aqui. Tem questões de trabalho específica. Olha, é aquele programa para a gente parar um pouquinho e dizer, gente, que família gostosa é essa, hein? Família Brasil-Portugal. Então quer dizer que a semana inteira vai ser esse especial maravilhoso, de segunda a sexta. Vamos falar sobre esse especial que vocês fizeram. A Patrícia vai estar aqui com a gente também, se juntando nesse bate-papo. Vamos ser especialistas. Enfim, a Patrícia fez um merchan maravilhoso, que hoje ela estava feliz da vida, que está encerrando o material dela. E é o seguinte, você que de repente chegou aqui do meio do programa para frente, quer acompanhar tudo que aconteceu nesse programa, você pode rever tudo lá no NT Play. ntplay.com, tá? Tem esse programa e tem todos os programas lá também. E no YouTube, né, Cris? Verdade, o YouTube da Rede Novo Tempo, coloca aí Rede Novo Tempo, segue lá, né? Pronto, já ativa o sininho e lá tem uma playlist só do Entre Família.
Esse programinha aqui, eu acho que segunda-feira já dá por lá, né? Segunda-feira já se encontra por lá. E no Facebook tem a nossa transmissão. Encontra lá, tem comentários, bom demais, gente. E o ruim de convidar a gente é que a gente volta, tá? A gente fala mesmo que, mas segunda-feira estamos aqui mesmo, abriu a casa, estamos conta. É isso aí, às 15 horas na segunda-feira a gente vai estar aqui. Beijo no seu coração, bom fim de semana, tchau. Bom sábado, tchau, tchau.